O Ateliê de Cerâmica é um projeto de extensão. A universidade ela tem 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. E o projeto de extensão vincula a universidade à comunidade a qual ela está inserida. O Ateliê de Cerâmica iniciou suas atividades no dia 5 de junho de 2013. Trata-se de um espaço de troca entre os participantes, em que cada qual ensina o que sabe e aprende com o outro. Os participantes desenvolvem seus próprios projetos e participam de um projeto coletivo. Perdonas é o projeto coletivo deste ano. É uma homenagem aos 105 anos da UTF-PR. A partir do tema Universidade e Universalidade, foram desenvolvidas as peças do projeto Perdonas. A universidade deve manter uma relação intrínseca com a cultura. Ela se manifesta numa possibilidade de reflexão que foge aos moldes do compromisso imediato definido pelas pressões de demanda e de consumo. A universidade é a única instituição capaz de promover a recriação contínua da cultura. Como nós estamos inseridos num curso de design, todo o processo seguiu a metodologia de design. Uma metodologia do design envolve inicialmente a preparação, com o conhecimento do problema, coleta de informações e análise das informações, depois a geração, com a escolha do método de solução, produção de ideias e geração de alternativas, em seguida a avaliação, com o exame das alternativas e avaliação e seleção, e por fim a realização, com o desenvolvimento das alternativas e solução do problema. No caso desse projeto, envolveu também as referências culturais, os estudos de sintetização formal, os estudos de aplicação da forma e possibilidades cromáticas, e por fim, o resultado final. Todo o processo começa com a preparação da barbotina. Barbo quê? Barbotina. A barbotina nada mais é do que argila em estado líquido e se verte em moldes de gesso para criar peças por colagem ou enchimento. A maioria dos processos de fabricação industrial emprega esse tipo de pasta líquida. Barbotina que já saiu do molde, vamos retirar a barbotina, mexer novamente para homogeneizar, para depois poder reutilizar essa barbotina para encher. Tá, então agora eu vou fechar o molde. Eu faço aqui um pouco de musculação. Todo mundo tem que trabalhar para encher o molde. E à medida que as peças vão saindo, as pessoas que estão com o seu projeto pronto podem pegar a peça que está pronta já. Uma vez que esse corpo sai do molde, ele fica pelo menos um dia aguardando para endurecer um pouquinho. E aí começa o processo de intervenção sobre esse modelo que está cru ainda. Então, dependendo do processo de intervenção, ele tem que ficar coberto para não secar completamente, para permitir que a pessoa vá trabalhando nele ao longo do tempo. Pode demorar entre 1 semana e 3 semanas para que ele esteja completamente seco. Quando ele está seco, ele vai para a primeira queima. Essa primeira queima a gente chama de biscoito. A primeira queima é chamada de biscoito. O forno chega a 980 graus Celsius. 1796 Fahrenheit. Mas como o Fahrenheit não é utilizado no Brasil, esse dado não nos interessa. Para chegar a 980 graus Celsius, o forno leva cerca de 10 horas, mais 10 horas para esfriar totalmente, 20 horas no total. Se somarmos mais 4 horas, teremos o tempo total que o planeta Terra gira sobre seu próprio eixo, ou seja, um dia. Eu poderia fazer essa queima em 5 horas, só que a cerâmica ela precisa passar por diversos estágios até que o barro se transforme em cerâmica.
Para que isso aconteça de uma maneira segura, quanto mais lento for o processo, melhor. Então, saiu da primeira queima, é o que a gente chama de biscoito. Ela está toda branquinha, mas ela não está ainda esmaltada. Nós chamamos de esmalte um produto que na verdade se chama vidrado e é constituído dos mesmos materiais cerâmicos de que se faz o vidro, só que ele precisa de um outro substrato. O vidro se sustenta por si mesmo, o vidrado não, precisa de um substrato que no caso é a cerâmica. Aí ela vai passar por um processo de acabamento, que depende do que as pessoas querem fazer. Pode ser que seja só passar o vidrado e pode ser fazer qualquer outra coisa sobre aquela superfície. Então você tem um design de superfície. Tudo isso é feito sobre o biscoito. Se faz a intervenção, se passa o vidrado por cima e aí ele vai para uma segunda queima. A segunda queima é considerada uma queima de alta temperatura. O forno chega a 1.200 graus Celsius, ou 2.192 Fahrenheit, e leva cerca de 12 a 13 horas para esquentar, e o mesmo tempo para esfriar, ou seja, mais que o tempo que o planeta Terra leva para girar sobre seu próprio eixo. Quanto mais alta a temperatura, mais resistente vai ficar a cerâmica. Seria o mínimo necessário para a gente ter uma qualidade bacana nas peças. Então, retirado de lá, a gente teoricamente tem a peça pronta. Aí você tem que meio que se adequar e adaptar ao que a argila te oferece. Assim. E aí me veio a calçada, porque a calçada liga você a vários lugares. É a veia da cidade. Eu vejo um pouco a universidade se desconstruindo, as partes se separando e essa forma original ela não conseguindo se sustentar mais. Uma interação mais com a natureza, assim, para deixar a natureza também tomar conta.